Vamos inicializar agora as instruções de como utilizar o programa SysEAPRO para solucionar, para calcular estatisticamente os dados de blocos incompletos balanceados. Inicialmente, para isso, vamos abrir o programa SysEAPRO. Para abrir o programa, busque no desktop do seu computador o ícone do programa SysEAPRO. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique nele para abrir. Caso não tenha o ícone no desktop do seu computador, porque você retirou ou foi apagado, vá ao diretório C. Dentro do diretório C vai encontrar uma pasta chamada SysEAPRO. Dentro do SysEAPRO encontra-se o arquivo syseapro.exec. Dê um duplo clique nele para abrir o programa. Com o programa aberto, é fácil detectar que na parte superior encontra-se o menu suspenso. Esse menu suspenso é formado por vários itens, em que o primeiro é o item arquivo. Dentro de arquivo encontram-se várias rotinas, por exemplo, criar um arquivo novo, apagar um arquivo, exportar, importar, entre outros. Para o que nós estamos pretendendo, se eu quiser utilizar o SysEAPRO para fazer os cálculos de blocos incompletos balanceados, busque o item ANOVA, pressione ele, busque análise paramétrica, uma variável, blocos incompleto balanceado e pressione. Então vai ser aberto o formulário para os cálculos dessa estatística. Nós sempre recomendamos para os usuários iniciais que não dominem muito as rotinas, as janelas do SysEAPRO, pressionar o botão de interrogação, que fazendo isso vai se abrir uma caixa de dúvidas, de aconselhamentos, como se diz, de como é feito esses experimentos, o que é necessário, vários itens extremamente importantes. Então vale a pena dar uma lida, são coisas pequenas. Então, por exemplo, esses experimentos em blocos incompletos casualizados, como são? Inicialmente, como blocos. Quando que eu faço um experimento em blocos? Quando eu quero realizar um experimento em que eu considero a minha unidade experimental não homogênea. Então eu vou dividir essa unidade experimental em vários setores, pode ser 2 setores, 3, 4, mas que cada setor eu considere ele homogêneo. Então isso eu estou fazendo, estou caracterizando como um experimento em bloco, né? Para os experimentos em blocos incompletos balanceados, o que é que a gente vai fazer? Em cada bloco eu vou botar um número definido de tratamentos. Veja que no bloco casualizado, anteriormente citado nesses vídeos, nós tínhamos que ter em cada bloco todos os tratamentos. Nesse não. Agora a exigência é que em cada bloco tenha o mesmo número de tratamentos. Então, por exemplo, foi feito esse experimento em que o pesquisador testou a influência do fertilizante A, B, C, D, E. Isso pode ser marca comercial A, B, C, D, E, pode ser diferente. Bem, você aí é que é o pesquisador, é que vai definir o que é esse tratamento.
não é? Então ele quis fazer esse experimento e utilizou esse local para fazer o experimento. Só que ele achou que existia diferença entre ele achou, não é que ele tenha certeza, né? Porque muitas vezes a gente acha porque tem um pouquinho mais de sombra, um pouquinho mais de sol, um pouquinho mais, mas não tem certeza. Então ele achou que essa unidade experimental ficaria melhor representada se ele dividisse esse local experimental em 10 unidades. E foi assim que ele fez. Ele tinha 10 lotes e dividiu esse experimento em 10 blocos. Então, em cada bloco, você veja que ele botou 3 fertilizantes. No bloco 2, 3 fertilizantes. No bloco 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. E você veja que ele fica preso também. Cada fertilizante tem que ser tratado o mesmo número igualmente. Então nós temos 3, 3, 3, 3, 3, mas aqui também nós temos 6, 6, 6, 6, 6, para que eu não corra o risco de utilizar essa mesma combinação aqui igual e ficar no final faltando testar um número de A, um número de fertilizante A. Então A eu testei 2 vezes, enquanto que C testei 5 vezes. Não pode ser, tem que ser igual, mas não obrigatoriamente ter todas as caselas sendo realizadas, né? Diferente de blocos casualizados convencional. Bem, então nós temos esses dados aqui, esses resultados. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Transformar isso em um arquivo para que o CISEAPRO possa entender essas informações. Como que eu iria gerar esse arquivo? Eu precisaria utilizar 3 vetores, onde o vetor 1 eu estou chamando de altura, que isso daqui são as alturas obtidas numa certa cultivar, não é? Mas aqui poderia ser também resposta, poderia ser peso, poderia ser o que você quisesse chamar. Um vetor de fertilizante, que foram os fertilizantes testados. Não obrigatoriamente aqui você precisa estar certinho como essa digitação aqui, mas que respeite as informações aqui, né? E o vetor, finalmente, um vetor bloco. Então estava em que bloco? Bloco 3, bloco 5, bloco 6. Então, por exemplo, aqui eu tenho bloco, essa linha A3, que é 27.5, 27.5. Essa linha A10, 33.1, 33.1, e assim sucessivamente. Bem, então esse exemplo nós denominamos, chamamos ele de exemplo 12, é o que vamos utilizar para mostrar essa rotina. Nessa caixa de dúvida nós apresentamos 2 exemplos, exemplo 1 e o exemplo 2, que poderia você a posterior testar, brincar, né? Repetir esse exemplo 13 para ver. Então, para abrir o exemplo 12, pressione o botão selecionar arquivo. É aberto uma caixa do Windows para você buscar o arquivo que você quer. Se ele não se encontrar nesse diretório, que é o diretório CISEAPRO Data, direcione ele para onde você o colocou. Mas o default, o padrão do CISEAPRO é colocar sempre aqui dentro de dados. Então nós queremos o exemplo 12, vamos abrir o exemplo 12. Para abrir, dê um duplo clique em cima do arquivo ou selecione e pressione o botão abrir. Certifique-se de que foi o arquivo que eu quero trabalhar, que foi aberto, olhando por aqui, né? Verifique que ele tem 3 vetores, o vetor resposta, o vetor tratamento, o vetor bloco. E agora vamos
colocar ele nessas janelas. Então ele está me perguntando aqui, quem é o vetor resposta? O vetor resposta é esse vetor aqui, ó. Então vamos selecioná-lo. Quem é o vetor tratamento? É o vetor trate, aqui. Quem é o vetor bloco? É o vetor bloco. Ele propõe aqui a utilização de transformadores. É muito importante para que a gente tenha uma noção se houve ou não uma variância uniforme para que a gente possa utilizar isso, para que a gente possa trabalhar. Então, se não houver uma uniformidade nas variâncias, precisamos usar transformador para transformar essas variâncias uniformes. Seria o teste de homogeneidade de variância, né? Nesse caso aqui, esse transformador pegue cada indivíduo da resposta e some K. Mas K sendo zero, eu praticamente não estou alterando, eu não estou alterando esse vetor, não é? Bem, altere o número de casas decimais para o que convier para os seus experimentos. Se você quiser com uma precisão muito grande ou uma precisão muito pequena, não é? Para fazer os seus cálculos. E finalmente pressione o botão calcular. Ao pressionar o botão calcular, ele está me apresentando, dizendo que existiram 5 tratamentos, A, B, C, D e E. Isso é verdadeiro. Basta eu vir e verificar que sim, foram 5 tratamentos. Isso é uma informação extremamente importante, porque, por exemplo, na hora de digitar, eu posso ter digitado algum aqui, esse Azinho maiúsculo, então ele vai diferenciar um A maiúsculo de um A minúsculo. Então aqui iria ser 6 tratamentos. Mas foi isso mesmo, 5 tratamentos, 10 blocos, foram exatamente 10 blocos que foram utilizados, sim. Então é apresentado já os resultados, todos os resultados do meu experimento. Bem, inicialmente nós temos aqui a tabela da ANOVA, da análise de variância, para a análise disso daqui. Foi estabelecida anteriormente uma hipótese de nulidade e uma hipótese alternativa. A hipótese de nulidade, H0, é que os tratamentos A, B, C, D e E, eles são iguais estatisticamente, contra a hipótese alternativa é que pelo menos um desses tratamentos diferencia dos demais. Então note aqui, por esse quadro, né, nós temos aqui que a estatística F foi uma estatística muito grande, 33, e que esse valor dessa estatística 33 levou a probabilidade desse F, da ocorrência desse F, ser muito baixa, ou seja, E a menos 7, isso representa 0,0000149, ou seja, um valor muito pequenininho. Esse valor muito pequenininho quer dizer que rejeita a hipótese de nulidade, ou seja, pode-se admitir que pelo menos uma média difere das demais. Eu não sei quem difere de quem, mas eu posso dizer que pelo menos uma aqui difere das demais. Pelo menos uma, ok? Vamos passar para os dados e intervalo de confiança. Por essa tabela de dados e intervalo de confiança, nós temos aqui os tratamentos, que são, né, os tratamentos A, B, C, D, eles estão em ordem crescente em função da média. Está me dizendo aqui o erro padrão da média, o valor da média, e exatamente com o erro que está estabelecendo aqui o intervalo de confiança. Então eu tenho que o tratamento B é 23,57 mais ou menos 3,10. Ou seja, isso dá um limite inferior de 20 a 26. Se eu quiser por aqui
procurar ver que se esse tratamento aqui B difere ou não desse daqui, basta ver se houver uma interseção desse intervalo com esse, então eu posso dizer que aqui são iguais. Então aqui é de 20 a 26 e aqui é 21. 21 está localizado aqui no meio, então já posso dizer até que esse daqui é igual a esse. Mas temos uma outra aba que diz, que me afirma isso com melhor nitidez, né? Se eu quiser ver essas informações via uma figura, fica mais fácil de visualizar. Mostra a figura, ele já está me mostrando aqui. Para que eu tenha dois tratamentos iguais, basta que haja um cruzamento entre o limite superior de um contra o limite inferior do outro. Você veja que há uma interseção. Então eu posso dizer aqui que esses quatro são iguais. Como aqui ele não intercepta com nenhum deles, eu posso dizer que esse diferencia desses outros, né? Então eu já tenho as opções gráficas aqui. A grande dúvida é: esse gráfico está bom para você representar o seu experimento? Caso você queira modificar, utilize essas opções aqui. Então, por exemplo, você quer que esse gradiente seja visível? Sim ou não? Se sim, que cor você quer nesse gradiente? Em vez desse branco, vamos botar um amarelo. Então ficou com essa coloração, não é? Vamos botar ele centralizado, isso daqui. Vamos dizer que quer com a borda, essa borda aqui diferente, com a cor azulada. Bem, eu estou aqui gerando condições. Você que diz se isso está bom ou não. O que é esse B, C, D, E aqui? Vamos escrever aqui ração. Então isso daqui é título nos eixos. Então no X, ração, fertilizante, né? Fertilizantes. Então eu já coloquei. O que é isso aqui? É altura, né? Ganho de altura, ganho de altura em centímetro. Se eu quiser modificar o tamanho dessas letras, o tamanho desses números, basta eu vir aqui nas fontes, né? Bem, eu posso fazer o que for mais conveniente para uma apresentação gráfica, para que ele fique o melhor possível, ok? Bem, se você quiser gravar essa figura, basta você vir aqui em gravar figura. Ele vai te dar um tamanho padrão, que é de 400 por 600. Se você aceitar, bem; se não aceitar, altere esses valores. Ele vai abrir para um local default do programa, que é CISEA para figura. Se você quiser alterar isso também, você pode alterar. Você aqui vai colocar o nome do arquivo e que tipo de extensão. Se você quer uma extensão BMP, WMF, JPEG, aqui o que mais lhe convier. Uma coisa é certa: os três, a maioria dos processadores aceitam um desses três. O JPEG é muito utilizado porque ele consome poucos bytes, mas qualquer um deles que você queira utilizar está disponível. Se você quiser imprimir, basta imprimir diretamente na impressora local. Basta pressionar esse botão que você tem essa impressão. Se você quiser gravar todas essas tabelas, né, basta você vir aqui, relatório, gravar esse relatório. Então, para gravar, pressiona o botão gravar. Ele vai abrir o diretório padrão para gravar texto, que é CISEA para o texto.
Você vai botar o nome do arquivo nessa janela, o nome, e que tipo, TXT. Esse TXT ele pode ser absorvido com muita facilidade em qualquer processador de texto. Uma forma que também nós aconselhamos muito é você pegar diretamente aqui. Eu estou clicando nessa janela e vou pressionar. Eu posso selecionar com o mouse, ou clico aqui, faço Ctrl A, que ele já seleciona tudo. Vou fazer agora Ctrl C para copiar essas informações. Vou no meu processador de texto que eu estou utilizando, boto o cursor num ponto que eu quero alocar essas informações e pressiono Ctrl V. Ao pressionar Ctrl V, todo esse relatório é transferido diretamente para o meu processador de texto, já ficando livre dessa parte de gravar, de imprimir, fazendo diretamente por aqui, por essa rotina que a gente falou para vocês. Bem, nós esperamos que esse vídeo tenha minimizado algumas dúvidas que vocês poderiam ter com relação ao uso do SysEAPRO para as rotinas de cálculos em blocos incompletos balanceados. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.